Olá, aluno do sexto ano, tudo bem? Nós vamos estar fazendo mais uma correção. Esse assunto é o sistema nervoso, página 113. Não esqueça de deixar tudo organizadinho no caderno, tudo anotado com os capítulos, páginas, de preferência com pergunta e resposta, para no retorno ficar muito mais fácil da gente verificar. Lembre que essas atividades estão valendo até 10 pontos. Eu pedi também para vocês me enviarem alguns arquivos anexos lá pela plataforma. Agora no íconezinho amarelo, vocês podem enviar uma foto, um arquivo do computador como anexo que eu vou estar verificando, tá ok? Então aguardo esse retorno aí de vocês. Vamos começar aí a nossa correção? Então pode pegar caderno, livro, página 113. Começando aí então, gente, com o número 1. Sabendo que o sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e pela medula espinal e que o sistema nervoso periférico é formado por nervos, escreva no caderno quais são as estruturas indicadas aí pelos números 1, 2 e 3. Então, bem fácil aqui para a gente sinalizar. Nessa parte 1 aqui, ó, eu tenho o encéfalo, aqui. Encéfalo, lembra que encéfalo é o nome do conjunto cérebro, bulbo e ponte, tá? Tem o cerebelo também. Então, cérebro, cerebelo, bulbo e ponte. Então, é um conjunto aqui. Geralmente, a gente chama tudo de cérebro, né? Agora, vocês estão sabendo que não é só cérebro. 2 é a medula. E 3 são os nervos que se estendem aí por todas as partes do corpo. Por isso que a gente, né, sente um pisão no pé, parece que a dor se irradia pelo corpo inteiro. Então, os nervos levam aí essas informações, tá? Então, são esses os nomes. Número 2, qual é a função do sistema nervoso periférico? Então, acabei dando uma dica aí na questão anterior. O sistema nervoso periférico, ele vai se comunicar com o sistema nervoso central, dizendo, né, ou melhor, traduzindo a informação. Então, tudo que nós sentimos de temperatura, calor, frio, dor, é sentido pelos nervos na nossa pele e essa sensação é levada ao cérebro e o cérebro vai interpretar essa mensagem. Tudo isso acontece, gente, porque a nossa pele, todas as nossas partes do corpo são totalmente completas de receptores sensoriais e eles levam essa informação diretamente para o cérebro. Tá bom? Então, resposta aí do número 2. Aqui nós temos os padrões, ó, no sistematizar, vocês podem estar olhando, anotando no caderno. Lembre-se que é sempre muito importante vocês estarem tentando escrever, tentando colocar as respostas da maneira que vocês entendem. Claro que dentro do padrão de resposta, né? Sem nenhuma resposta estar errada, tá bom? Já que vocês têm o padrão aí correto. Vamos ao refletir, que está no número 2. Então, no refletir, que está no número 1. As drogas são prejudiciais ao organismo como um todo. Aqui, ó. Mas afetam, sobretudo, o sistema nervoso. A respeito disso, leia o texto a seguir e depois responda as questões. Então, vocês vão estar lendo aí o texto, certo? Acredito que todos vocês já leram e vão responder aí a letra A, B e C. O texto vai estar falando, né, do aumento do consumo de drogas entre adolescentes e como isso vai interferir na questão do desenvolvimento educacional, nos próprios estudos, como isso vai fazer aumentar a criminalidade, a própria questão de se envolver, né, com a criminalidade, de se envolver também com situações ilícitas, né, no geral. Então, as drogas acabam trazendo na bagagem, né, todas essas situações negativas para os adolescentes. Então, o texto está falando sobre essas questões. Aí vocês vão responder na letra A. Quais são os efeitos do uso de drogas, incluindo o álcool nos adolescentes? Vocês vão falar de uma forma científica, né? O que acontece com o sistema nervoso central. Aí aqui a gente tem um padrão de resposta, né? Como é que o cérebro vai assimilar tudo isso? Então, aqui, ó, as drogas provocam alterações no comportamento. Então, logo de imediato, a gente percebe que uma pessoa está sob efeito de droga porque o seu comportamento está diferente, né? Ou um comportamento mais agressivo, ou um comportamento até mesmo, digamos que, ignorante, né? Em algumas situações. Então, esse comportamento está de alguma forma diferente, além da sua aparência, né?
Então, esses danos causados ao cérebro, ao sistema nervoso, eles podem ser irreversíveis, porque quando a gente afeta o cérebro de alguma forma, a gente está afetando os neurônios, e os neurônios são células que não se regeneram, né? Todos nós já nascemos com uma quantidade específica de neurônio e eles vão permanecer funcionando por toda a vida, e eles se desenvolvem, mas eles têm um início, meio e um fim. Então, qualquer ataque ao cérebro feito por substâncias, elas vão causar danos ao cérebro, sim, danos a essas células que na maioria das vezes são irreversíveis. Aqui está destacado qual é a posição, o córtex pré-frontal e as estruturas que vão ficar aí relacionadas a ele, tá bom? Então, esses danos são muito mais sérios, que vão trazer mudanças no comportamento. O que a gente logo identifica é a mudança no comportamento da pessoa, tá? Letra B. Por que você acha que os jovens são atraídos pelas drogas? Bem, essa é uma resposta, digamos que pessoal, até o livro aqui está indicando como resposta pessoal. Mas, assim, a gente pode parar para pensar que muitas coisas acabam fazendo com que o jovem ache, né, que o meio das drogas é um meio de vida mais fácil, né, que eles permitem que eles consigam esquecer dos problemas, permitem também que eles consigam dinheiro de alguma forma, né, bens materiais, enfim, são várias e várias situações que podem levar o jovem a se sentir atraído pelo meio das drogas. Então, vocês vão pensar um pouquinho, né, levar em consideração aí o conhecimento que vocês têm sobre o assunto e escrever a opinião de vocês, uma opinião, o que vocês acham que pode levar um jovem a se sentir atraídos aí pelas drogas. Pode ser algum problema em família, pode ser algum problema de depressão, enfim, são inúmeros, né? Letra C. Por que você acha que o álcool, o tabaco é o cigarro, tá, gente? E os solventes, benzinas, colas, aquela cola de sapateiro, acetona muita gente não sabe, mas é também um solvente. São as drogas mais utilizadas aí pelos estudantes brasileiros. Muito fácil responder isso, né, gente? Porque se vocês pararem para pensar, algumas delas vocês podem ter até na casa de vocês, mas não com a intenção de ser droga, sim para uso de outras maneiras, porque são produtos que a gente usa, o álcool a gente usa para limpeza, né? O solvente, a acetona, a gente usa para tirar o esmalte, o tabaco, o cigarro. Muitos de nós temos na família parentes ou amigos que fumam, né? Então, são drogas lícitas, né, que estão aí no nosso dia a dia. Mas por que muitos estudantes usam de forma perigosa, né, digamos assim? Porque elas são de fácil acesso, né? Como eu falei para vocês, já é muito fácil encontrar, seja na própria casa, seja numa farmácia, para poder comprar para fazer uma limpeza da casa, enfim. Elas são de fácil acesso e são vendidas de forma bem tranquila, assim, sem nenhum problema. Então, porque muita gente não vai imaginar que alguém pode fazer uso como droga, tá? Então, fica aí o conhecimento para vocês. Então, todos esses produtos devem ser usados com responsabilidade, tá? Deixa eu marcar aqui a resposta. São as de mais fácil acesso, ok? Vamos aí ao desafio. Leia a tirinha e responda as questões. Então, aqui você tem a tirinha, o bichinho, né, com a cara aqui diferente, tá um pouco alterado, e tá dizendo assim, ele fez um movimento aqui, o outro achou estranho, e no outro quadrinho tá dizendo assim, seus reflexos são incríveis, né? Então, o que isso está querendo dizer? Qual situação estudada nesse capítulo a tirinha aborda? Então, aqui ele está batendo no joelhinho da centopeia. E o que isso quer dizer? Ele está se referindo ao reflexo patelar. Olha aqui, ó. O personagem bate em uma das perninhas da centopeia e automaticamente, um dos joelhos, né? E automaticamente o outro se movimenta. Isso é o reflexo. Todos nós temos esse reflexo aí. Você pode testar na sua casa. Bater numa parte aí do joelho, automaticamente o pé vai levantar. Ok? Na letra B. Como é chamado esse tipo de resposta? Como eu já falei aqui anteriormente, é o ato
reflexo, tá? Isso vai acontecer aí bem fácil na nossa perna. Também quando a gente pisca, sabia? Então, quando algo vem na nossa direção, é muito comum a gente piscar rápido, assim, desviar o rosto, é o ato reflexo também. Letra C. A personagem da tirinha teve de pensar para fazer o movimento demonstrado. Então, ele é um movimento pensado, ou seja, ele é um movimento voluntário ou é um movimento involuntário? Então, a resposta está aí relacionada aos movimentos involuntários, ou seja, a gente não pensa para poder executar. Então, aqui no padrão de resposta da letra C, não precisou pensar para fazer o movimento. A mensagem só chega ao cérebro após a resposta ter sido gerada. Então, é um movimento, é uma ação involuntária. Primeiro acontece, depois o cérebro identifica que aconteceu. Tá ok? Então, essa foi a nossa página 113, falando um pouquinho sobre o sistema nervoso. Então, acompanhem aí as próximas aulas, gente. Não esqueçam de manter tudo organizado no caderno. Não esqueçam também de me enviar as atividades como anexo lá na plataforma, tá bom? Um forte abraço para vocês e até as nossas próximas aulas.